Olá, amigos, graças e paz abençoados. Estamos aqui, nós aqui de novo para dar continuidade ao vídeo anterior. Então, continuando o nosso vídeo, em Atos 11, versículo 22, aonde depois do povo o povo gentil ter recebido o Evangelho através do batismo com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Então, depois daquele momento, aquele povo, muitas pessoas começaram a ouvir o Evangelho através daqueles gentios que receberam o Espírito Santo. E houve multidão de pessoas, houve gentios e judeus. E ali teve uma contenda entre eles. Alguns criam, alguns não criam, através da palavra. Então se reuniram os apóstolos e ouviram a notícia que os gentios receberam o Espírito Santo. Então, em Atos 22 diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque eram homem bom e cheio do Espírito. Porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aí começou a nova etapa do Evangelho. Começou o Evangelho da Graça. Então, depois que Pedro começou a falar dos feitos de Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo, eles creram que era o Cristo, o Salvador. Aí foi derramado o Espírito Santo. Então, depois disso, enviaram a Barnabé para ir ver o que tinha acontecido lá naquele local, os judeus. Então vendo, eles se alegraram com tudo aquilo que tinha acontecido e mandaram ele. E ele foi àquele local. Então ele, vendo toda aquela manifestação que tinha acontecido, ele foi procurar Saulo e ficaram um bom período lá, ficaram um ano ensinando aos gentios a palavra de Deus. Então o Evangelho começava a crescer naquela época. Então os judeus, alguns dos judeus, eles não gostavam de ver os gentios recebendo o Evangelho como a eles era dado também. Então houve manifestação de judeus e gentios, mas o Evangelho da Graça estava crescendo cada vez mais. Então naquele período, quando Paulo começou o início da pregação dele, ele já veio com o Evangelho da Graça, porque Paulo foi arrebatado em espírito e foi revelado a ele falar das grandezas que Cristo realizou no Evangelho da Graça, no Evangelho não segundo os costumes da lei de Moisés. Então, os judeus não aceitavam o Evangelho que Paulo pregava, porque Paulo era recém-convertido. Então, eles não quiseram que Paulo pregasse esse Evangelho, mas a Paulo foi dado ao Evangelho da Graça. Então, eles não conseguiam entender como Paulo falava do Evangelho, se eram os discípulos que foi dado a falar. Mas Pedro e os outros discípulos eram para falar aos judeus. Então, essa manifestação entre os gentios começou a crescer. Então, quando ele ficou um ano ali, ele pregava, ensinava o Evangelho da Graça a esse povo, até eles compreender qual eram os feitos de Jesus de Nazaré e os efeitos que aconteceram em Cristo Jesus, o ressuscitado. Então, após isso, o Evangelho da Graça era um evangelho diferente do que os apóstolos pregavam, porque eles não tinham entendido a revelação.
Então o apóstolo Paulo foi dado uma revelação em espírito para ele, constando do evangelho sem as obras da lei, sem as obras da lei de Moisés. Então para eles era estranho, era uma doutrina estranha que Paulo trazia. Mas Paulo falava das grandezas de Cristo, da salvação pela graça. Então ele ficou um ano ensinando ali, e ali o povo crescia de graça em graça. Então a primeira viagem missionária de Paulo está registrada aqui em Atos 13. Então diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, e Manaém, Golasso, e Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse em Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando, oraram, e impondo-lhes sobre eles as mãos, os despediram. Então, a partir daquela hora em diante, os próprios judeus reconheceram, porque tinha alguns profetas ali, e mestres na palavra. Então, eles pediram a direção por Deus, e através do Espírito Santo, foi indicado a eles a anunciar o Evangelho aos gentios. Então, Paulo e Barnabé ficaram esse período ensinando esse povo, até que eles compreendessem a palavra da graça. Então diz assim, lá em Atos 13, versículo 38, para que nós vá mais rápido nesse vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo. Então vamos lá. Atos 38 diz assim: Paulo falando já em Antioquia, aonde ele estava, dizendo assim: irmãos, tomai, pois, o conhecimento de que vós anuncia remissão de pecados por intermédio desse, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudessem ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito, que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu vos realizo em vossos dias obra tal que não creis, e se alguém vos contar. Então, era destinado a eles falar deste evangelho. Eu já estava falando, o meu evangelho não consiste em palavras de sabedoria humana, mas sim na revelação de Cristo. Então, Paulo já começou a trazer a novidade para eles. Falou: vocês são salvos pela graça, vocês são justificados em Cristo, no qual vocês não puderam se justificar pela lei de Moisés. Então, a lei de Moisés foi dado àquele povo naquela época. Então, as pessoas estão vivendo hoje, debaixo da graça, vivendo sobre a lei de Moisés ainda. Então, nós somos um povo gentil depois da cruz. E aquele povo judeu que era dado o evangelho para os judeus. Mas como eles não quiseram o evangelho, foi dado a eles ao gentil. Então Paulo era para ministrar a palavra aos gentios. Então aqui ele já estava explicando como que é viver debaixo da lei e debaixo da graça. Então, debaixo da lei, a pessoa está condenada. Debaixo da lei, a pessoa tem um jugo pesado. E debaixo da graça, somos justificados só pela fé. Paulo estava dizendo, só pela fé. Então diz assim: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito pelos profetas, e sejam desprezados. Então, a gente tem que cuidar para não desprezar o evangelho da graça que hoje vivemos e abraçar um evangelho de judeus debaixo da lei, viver escravizados por homens, viver escravizado por igrejas onde colocam as doutrinas de homens. Então, esse povo judeu, ele vivia debaixo daquela lei do jugo, aonde foi dado a Moisés. Mas depois que Cristo veio, a lei já não teve utilidade. O fim da lei é Cristo. Então, Cristo cumpriu a lei por nós. Então,
Ele fez tudo o que nós não podíamos fazer para que nós ficássemos justificados só pela fé, sem as obras da lei. Então diz assim, 42, diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte eles falassem as mesmas palavras. Despedidos da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes e persuadindo, perseverar na graça. Então muitos ali creram naquela ministração, creram nesse evangelho novo da graça, e alguns não creram. Então houve distinção entre eles, houve um debate entre eles. Alguns creram, alguns não creram. Então convidaram-os novamente para vir no sábado ministrar as mesmas palavras. Então diz assim, no 44: no sábado seguinte afluiu-se quase toda a cidade para ouvir as palavras de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, tomaram-lhe de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que se a vós outros em primeiro lugar fosse pregava a palavra de Deus, mas posto que vós rejeitais a vós mesmo, vós julgais indignos da vida eterna, eis que aí volvemos para os gentios, porque o Senhor assim vos determinou. E eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então os judeus não aceitaram que Paulo pregasse aquela palavra. Então eles se achavam indignos de receber aquela palavra, só justificação pela fé. Então eles gostariam de praticar as obras da lei, os judeus. Mas vendo que os gentios tinham recebido a palavra, eles ficaram enciumados. Eles não aceitavam ver que era um evangelho tão fácil de entender só pela fé. Então ali houve brigas, houve perseguição. Então Paulo falou: nós voltamos para os gentios. Então agora nós vamos pregar o evangelho aos gentios, a toda a nação, a todo o povo. Já que vocês, judeus, vocês não querem a palavra que foi dado a vocês, só que vocês não entenderam a revelação, agora nós vamos falar aos gentios. Então ali houve grande debate, houve discussão, e eles foram para os gentios. Então ali, naquele período, os gentios estavam maravilhados da graça. E eles entendiam o que estava acontecendo naquele momento, o que tinha acontecido para eles, porque eles receberam a palavra, o consolo da palavra. Então, versículo 48 diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram, e as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram-se uma perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. E eles, sacudindo contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos, porém, se transbordavam de alegria no Espírito Santo. Então veja bem, então os gentios receberam a palavra, estavam glorificando a Deus, porque sabiam que a salvação para eles era dado como para os judeus. Mas os judeus não queriam dividir esse evangelho. Eles queriam estar debaixo da lei de Moisés. Mas os gentios, recebendo que o evangelho da graça era simples, era dado por Deus, eles estavam alegres, entendendo que as palavras do Senhor eram para o povo, aqueles que têm fé no coração, aqueles que amam a Deus segundo a vontade de Deus, aqueles que são predestinados, aqueles que têm um coração puro para as coisas de Deus. Então os judeus não aceitavam isso. Os judeus queriam seguir aquele preceito religioso, como hoje é ordenado nas igrejas. Tudo que os pastores, os apóstolos de hoje ordenam nas igrejas, as regras. Então os judeus viviam a mesma coisa. Então
os apóstolos, bispos, pastores de hoje, eles vivem essa velha lei e fazem com que as pessoas fiquem vivendo o Velho Testamento para que não creiam nesse Evangelho da salvação em que Cristo realizou por nós. Então, quando você se vê essas pregações, aonde os pastores pregam só a lei e o Velho Testamento, é para que você não possa entender o Evangelho da graça. Então, há muitos apóstolos hoje que vivem debaixo da maldição e levando a maldição para as pessoas. Porque é difícil cumprir todas essas ordenanças. Então, os gentios receberam com alegria aquela palavra. Eles glorificavam a Deus porque a palavra era de salvação. A palavra não tinha outro efeito, era só salvação. Salvação, objetivo, a vida eterna. Então diz assim. Agora vamos para Atos 15. Atos 15. Atos 15. Versículo 5. Diz assim. É assim, diz em Atos 15, versículo 5, diz assim: E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que lhe observem a lei de Moisés? Então reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, depois desse debate, depois dessa pregação, depois desse anúncio dessa palavra aos gentios, alguns dos fariseus, alguns dos judeus que ali estavam, que não gostaram dessa pregação, eles resolveram procurar os presbíteros, os judeus, para discutirem essa situação. E quando eles foram imediatamente procurarem os discípulos, voltaram para Jerusalém procurar os discípulos, aí eles encontraram os discípulos lá e examinaram as Escrituras. Diz assim no versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece o coração, lhe deu o testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. E a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e a eles, purificando-lhes pela fé os corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre servis todos os discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Então, Pedro tomou a palavra dizendo: olha, para mim era para pregar aos gentios. Mas Pedro não estava entendendo de que evangelho Paulo estava falando. Paulo estava falando da vida eterna que foi doada a todos. E Pedro era apóstolo para falar aos judeus. Então, depois que o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho aos gentios, depois após Pedro ter falado a Cornélio e os outros que ouviram, o Espírito Santo foi derramado a eles. Então começou o evangelho da graça. E os judeus outros, eles não entendiam e nem queriam que as pessoas recebessem esse evangelho. Então, nós vemos que Pedro, ele estava tendo uma espécie de conhecimento, porque através daquela revelação, ele entendeu algumas coisas, aonde que foi revelado através do Espírito Santo aos gentios, mas ele, com a mente dele mesmo, ele estava voltado para os judeus. Então ele dizendo ali: ora, Deus conhece corações e lhe deu um testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós, nem
nem a eles, purificando-lhes pela fé os corações. Então Pedro falou, é só pela fé. É só pela fé. Então, é unido os judeus e os gentios pela fé em Cristo, através da morte de Jesus. Então nós vemos que nos dias de hoje estão pregando um evangelho como Pedro continuou pregando um evangelho segundo a lei para judeus. Mas Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele veio pregar a salvação, a vida eterna, veio pregar aquilo que Jesus fez, perdoou os nossos pecados, reconciliou com Cristo, somos novas criaturas. Então é um evangelho não diferente, mas um evangelho que foi dado aos gentios. Então preste atenção, meu amigo, meu irmão, você que me acompanha através desse vídeo, analise que evangelho você recebeu até os dias de hoje. Você recebeu o evangelho da graça de Deus, ou você está recebendo o evangelho para judeu? Você já notou que a maioria dos pastores, quando eles pregam a palavra de Deus, quando eles leem a Bíblia, quando eles leem a Bíblia, eles não leem a Bíblia, o Novo Testamento, pois muitos deles ainda não têm entendido o que é o Novo Testamento. Quando diz o Novo Testamento não começa em Mateus, Marcos, Lucas. O Novo Testamento começa em Romanos. Na verdade, o início da igreja primitiva começa em Atos. Tem algumas partes dos livros ali em Atos, ali que começa o Novo Testamento. Então, para você entender a graça de Deus, você tem que começar a ler os livros de Romanos até Hebreus, aonde você vai entender as cartas aonde o apóstolo Paulo escreveu com mais determinação, com mais revelação da palavra. Você vai entender o evangelho da graça. Se você ficar baseado nos livros da lei, você vai continuar fazendo como Pedro fazia. Pedro só tinha aquela revelação carnal quando ele andava com Jesus de Nazaré. E Paulo foi arrebatado no Espírito e foi dado a ele o conhecimento para ele dizer aos gentios o que já tinha se consumado depois da morte de Cristo. Então tudo aquilo que Jesus ensinou a Pedro e os outros apóstolos que iria acontecer, aconteceu. Mas depois da morte de Jesus de Nazaré, era o Cristo, e era para anunciar o Cristo, Filho de Deus, o Evangelho da salvação. Então ele falava que depois que ele morresse, era dado isso. Então, eu gostaria de contar com você, meu amigo. Se inscreva no meu canal, dê um joinha, compartilhe, coloque um comentário o que você achou dessa ministração. E eu gostaria de contar com vocês para me acompanhar nesse canal aí. E eu vou trazer mais os resumos da Palavra de Deus. Por enquanto nós estamos fazendo esses ensinos, esse resumo aí, mas com um longo tempo aí nesse ensino aí, nós vamos colocar umas pregação, né? Vamos fazer umas pregação com mais determinação. Então aqui nós estamos trazendo uma parte para que você possa entender o Evangelho da graça e o Evangelho da lei. Então, o Evangelho da lei é antes de Cristo e o Evangelho da graça é depois de Cristo. Então, depois do Evangelho da cruz de Cristo, não se precisa fazer nada. Como hoje, os apóstolos de hoje fazem campanhas, fazem algo para levar a pessoa a serem aproximados a Deus por alguma obra da lei. Entendeu? Então você tem que ficar atento. Que evangelho você está ouvindo? Então, graça e paz abençoados vocês que me acompanham e até a próxima.